fazer a gravação da aula. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada. E eu estava falando sobre a aplicação de função, que são os modelos matemáticos, em outras áreas do conhecimento, como a física. E agora sim a gente vai falar sobre essa aplicação dentro da própria matemática. Então a gente tem aqui uma peteca, ela custa R$ 30. Se representar essa peteca por x, a quantidade de petecas iguais a essa que Rui, o professor de educação física, quer comprar por y, o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar o preço da seguinte maneira. Então, uma peteca, eu ia dizer cueca, mas é peteca. Uma peteca vezes 30 vai dar R$ 30. Duas petecas, R$ 30, 60 e assim por diante. Se a gente delimitar o número de petecas por x e o preço por 30, só que o preço gerado, chamado de y, para eu gerar uma fórmula ou um modelo matemático que representa o preço da peteca de uma forma geral, eu vou dizer que esse preço é dado por y igual a 30x. Ou seja, para gerar o preço y, eu vou ter que pegar 30 e multiplicar pela quantidade de petecas x, onde x seria a quantidade de petecas e y seria o preço que eu vou ter dessas petecas. Agora, gente, antes de passar para a próxima tela, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para que vocês cheguem no ensino médio sabendo falar das coisas. Porque o que a gente observa é muito estudante que sabe fazer conta, mas não sabe falar o que são as coisas. Então eu vou perguntar a vocês se vocês sabem dizer para mim, não de forma matemática, mas na vida real, o que significa uma função. Que danado é função? Alguém quer se habilitar, se arriscar aí? A gente já estudou sobre isso, mas só não me lembro como é. Ok, mas o que é função? Quando a gente diz assim, função, isso significa o quê? Quem falou foi quem? Arthur foi? Foi. Isso. Uma, tipo, Diga, Aline. é uma obrigação de fazer, sei lá, uma forma de se desempenhar. Eu Eu não acho sei que explicar, mas utilidade É. pode ser dita como uma utilidade. obrigação a cumprir. Ou pode ser, né? Essa obrigação a cumprir, Aline, ou foi Gabi que falou? Fui eu. Foi, Aline. A voz de vocês é muito parecida. Essa obrigação de cumprir, a gente chama de relação de dependência. Eu vou dar um exemplo bem clássico de função. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que vai varrer o pátio da escola. E tem um resultado final que é esse pátio limpo. Então, para o pátio ser limpo, tem que existir o zelador que limpa esse pátio. A gente diz que a limpeza do pátio é uma variável dependente. Ela depende da pessoa que faz a limpeza. E a gente diz que a pessoa que faz a limpeza é uma variável independente. Ela não depende de ninguém. É ela que tem que fazer o trabalho. Então, isso é o que acontece aqui, ó. Então, quando eu digo y é igual a 30x, y é igual a 30x, vou conseguir ativar aqui o pincel. Pronto, consegui. O x é uma variável independente, porque eu posso ter quantas Pessoal, tá quantidades... aparecendo na telinha, não. Desculpe. Quando eu coloco aqui 30y igual a 30x aqui embaixo, o x ele é independente. Agora o y não, ele vai depender de x. Porque se x vale 1, o y vai ter um valor. Se o x vale 2, o y vai ter outro valor. E se o x vale 3, o y vai ter outro valor. Embora o que importa seja o resultado final y, mas a variável mais importante é a independente, que a gente chama de x. Então, de modo geral, a gente pode dizer que uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Tá certo? Por exemplo, encher o tanque de combustível. Quanto mais eu coloco gasolina no carro, mais eu tenho que
pagar. Então, dependendo da quantidade de litros de gasolina, eu vou pagar um preço maior. Eu digo que a quantidade de litros de gasolina é uma variável independente. E eu digo que o preço que eu vou pagar é uma variável dependente, porque ele depende da quantidade de litros que eu coloco. Então, o que é função? Pode até anotar no rascunho se vocês quiserem aí. Função é uma relação de dependência entre duas grandezas, ou duas variáveis, né? Porque pode ser grandeza ou não. Vamos aí, mas é um conceito inicial. No primeiro ano vocês vão enjoar de ver isso. Então aqui eu vou pular algumas partes que eu já falei. Tá? Eu vou colocar logo aqui embaixo. Tudo que eu falei na tela anterior é conhecimento meu, por isso que eu não sei dar aula com livro. Então, essa questão de variável independente, variável dependente, isso aí eu falei para vocês. Mas, pessoal, eu queria que vocês se ligassem numa coisa aqui. Quando a gente chama y é igual a 30x, eu já vi até colegas meus falarem, e eu também já falei, a gente diz que isso é uma função. Mas, na verdade, isso não é uma função, não, porque uma função ela pode ser representada de diversas maneiras. Então, se eu disser que isso aqui é uma função, eu estou dizendo que a função está sendo representada só dessa maneira daqui. Quando, na verdade, isso aqui é chamado de lei de formação. Então, essa tabela que eu estou riscando agora, ela também representa uma função. Resumindo, o que a gente escreve não é a função, e sim a representação dela. Tá? E não aprenderem errado. Então, resumindo, se eu disser f de x igual a 3x menos 2, isso aqui é uma função ou é a representação dela? Digam para mim aí. Falem para mim, pessoal. Eu acho que é uma função. Eu acho que é uma função. Então, a resposta... Eu vou falar que é representação só para ser do contra. Tá certo. Quem foi do contra aí foi também Gabi? ia falar isso. Quem falou do contra foi Gabi ou foi a Aline? Gabi, mas eu também Eu falei representação. fui nessa... Tá, nesse sentido. então, gente, não é função, tá? Na verdade, é função sim. É função sim. Porque nos livros didáticos, se eu disser que não é função, eu vou estar contra o que diz o livro. Mas, na verdade, isso aqui é uma representação. Eu vou até apagar, porque se você disser que é função, você está certo. Mas, na verdade, isso aqui é apenas uma representação. Ou seja, isso que eu escrevi aqui, eu posso estar representando a partir de uma tabela. Então, esse f de x igual a 3x menos 2 é uma representação da função. Mas, continuando a aula, vou pular um pouquinho, está na página 248. Então, quando o professor aqui, quanto o professor vai pagar os 50 petecas? A peteca custou R$30, 50 petecas custa R$1.500. Logo, o professor ele vai pagar R$1.500 por 50 petecas. Agora, aqui é o contrário. Se a pessoa tiver 780 petecas reais, a pergunta é quantas petecas ele poderá comprar. Aqui, na verdade, ao invés de eu substituir o x pelo valor, eu vou substituir o y por 780. Então, no lugar de y, eu escrevo 780 e o x eu deixo do jeito que está. Ficando 30x igual a 780, de modo que o 30 vai passar para baixo e o 780 vai ficar em cima. Cortando 0 com 0, 78 dividido por 3 é igual a 26 petecas. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Exemplo. Há algum tempo, quando Márcia ligava seu computador, tá pegando. Agora tá. Seu computador, a rede de internet, né, que a gente chama de internacional, ela pagava uma mensalidade fixa de R$30, mais 15 centavos de real
por minuto, que era aquele tempo da internet discada, e foi quando eu comecei a trabalhar, quando eu era digitador. O valor a ser pago por Márcia no final dependia então do que ela gastava acessando a internet. Hoje ainda tem isso nos dados móveis, mas não tem tanto não. Podemos então estabelecer uma relação entre as grandezas, que é isso aqui, ó, que é a representação de função. V, que é o valor que ela vai pagar, vai ser dado por R$30, mais 15 centavos vezes o tempo que ela gastar, que é 0,15. Que V é o valor a ser pago, T é o tempo de utilização de minutos. Nessa relação dizemos que T é a variável independente e que V é a variável dependente, que é o valor que vai ter de T, né? Então, quanto mais tempo eu tiver, eu vou ter um valor maior. Ou seja, a variável V é dada em função da variável T. Em outras palavras aqui, estabelecida a relação entre as grandezas, podemos responder as questões. Então, por exemplo, se eu passar 1 minuto usando a internet, eu vou pagar no final do mês R$30 mais 15 centavos vezes 1, então vai dar R$30,15. Mas se eu passar 2 minutos, eu vou ter 15 centavos vezes 2 minutos somado com 30. Isso vai dar R$30,30. Se eu pegar T minutos, que é de um modo geral, eu vou ter 30 mais 0,15T, que na verdade, gente, essa sim é o valor de V. A gente chama V de T, que é o valor de V dependendo do valor de T, que é o tempo que eu utilizo a internet. Aí foi perguntado na letra A, quanto gastava Márcia durante um mês utilizando a internet por 10 horas e 20 minutos. Aí aqui eu tenho 10 horas e 20 minutos. Se você não estiver entendendo, é só falar para mim. 10 horas e 20 minutos é igual a 10 vezes 60, porque 10 horas, 1 hora tem 60 minutos. Então 10 vezes 60 dá 600, mais 20 dá 620. Então, na verdade, ela utilizou 620 minutos. Só que cada minuto se custa 15 centavos. Então, se a gente multiplicar aqui 15 vezes 620, 15 vezes 620, isso vai dar, olha lá, 0,15 vezes 620. Isso vai dar R$93. Aí se eu somar R$93 mais R$30, vou voltar a tela aqui, aí deu, ó, 123, tá vendo? E é o que está justamente escrito aqui, ó. Justamente escrito aqui. Agora a pergunta é, quantas horas ela poderia usar a internet se quisesse gastar no máximo R$90 no mês? Ô, professor, Diga. eu não entendi muito essa questão, não. Quer dizer que, assim, Diga. cada minuto que ela usa, R$30 que ela paga, é? Não, ela 15 paga. centavos? Ela vai pagar. Jaqueline que está falando, né? Veja, É. Jaqueline, o que acontece aí, vou mostrar a tela enquanto eu falo. É que nessa questão aqui, a gente tem uma função, ou seja, uma expressão que dá o valor final no final do mês para o valor da internet de Márcia. Então, como é que funciona? Se ela não utilizar nada, ela vai pagar uma taxa de R$30. Mas para cada minuto que ela utiliza, ela vai pagar R$15, 15 centavos. Então, quando se perguntou aqui quanto Márcia gastou, se ela no final do mês ela utilizou 10 horas e 20 minutos de internet, a gente converteu essas 10 horas e 20 minutos em minuto, que deu 620 minutos. Então aqui, essa parte aqui de 620 são os minutos que ela gastou. Então quando a gente multiplicou 15 centavos por 620, isso aqui é um conteúdo que eu estou pedindo aos meninos do 6º ano que tenha cuidado. Para quando pegar essa conta, você não multiplicar 30 vezes 15, porque na ordem das expressões numéricas, você tem que fazer primeiro a multiplicação. Se você multiplicar aqui primeiro a soma, você vai errar.
Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o 0,15 vezes 620, que é o que eu fiz aqui. Vou fazer de novo. 0,15 vezes 620, que deu R$ 93. E depois pegar esse R$ 93 e somar com R$ 30, que é o valor fixo que se paga de internet. Por isso que deu R$ 123. Deu para entender, Jaqueline? Sim, entendi. Pronto. Aí agora, a questão agora não é mais saber o valor que ela pagou. É sabendo que ela pagou R$ 90, eu quero saber quanto tempo ela usou a internet. Aí o que é que a gente fez? Como a gente tinha essa fórmula daqui, ó, que eu estou colocando agora essa setinha, o que é que a gente fez aí? No lugar do V, eu substituí aqui, ó, que deu 90. E o T é o que faltou calcular. Aí agora eu vou ter que multiplicar 0,15T, que deu 0,15. Esse 60 de onde veio? É que eu passei... Eita, deixa eu apagar aqui. É que eu passei o 30 para o lado esquerdo. Professor, não dá pra ver, não. Coloque mais pra baixo um pouquinho, por favor. Infelizmente não dá para... É porque só passa de uma vez. Deixa eu apagar. Deixa eu gerar uma tela nova. Gerei uma tela nova. E apagar essa parte aqui para ver se eu consigo subir. Pronto. Eu consigo agora. Melhorou agora? Dá para ver? Agora dá pra mim. Pronto. Aí veja. Aqui o que é que eu fiz? Na verdade foi pulado um passo aqui. O livro sempre pula um passinho aí. O que eu fiz aqui foi, eu peguei o 90, aí passei esse 30 aqui, ó. Ficou 90 menos 30. E no outro lado ficou 0,15. Aí organizando a conta, ficou 0,15 vezes T igual a 90 menos 30, que é igual a 60. Que é justamente essa parte daqui, ó. Justamente essa parte aqui. Aí agora, continuando a conta, o T foi 60 dividido por 0,15. Tá? Então, vocês podem armar a conta aí, mas o valor aqui eu não vou fazer, né? A gente pode usar a calculadora. Deu igual a 400. Então, são 400 minutos. 400 minutos, para você converter em horas, você tem que pegar o 400 e dividir por 60. O resto que ficar vai ser os minutos. Então, vamos cancelar aqui esse zero com esse. Dividindo 40 por 6, vai dar 6. 6 vezes 6 dá 36. 36 para chegar em 40, fica faltando 4. Desculpe. 6 vezes 6, 36 é. 6 vezes 6. Desculpa, gente. Quando é questão de hora, a gente poderia até cortar isso. Mas quando é questão de hora, é bom a gente não cortar. Então, 400 por 60 dá 6. 6 vezes 60 dá 360. Para chegar em 400, falta 40. Então, esse valor aqui é referente à hora, então 6 horas. E esse resto é referente aos minutos. Então, ficou 6 horas e 40 minutos. Deu para entender? Eu só queria saber como 60 dividido por 15 deu 400. Tá bom, vou fazer. Eu não queria pular não, mas vamos lá, né? É uma dúvida, a gente tem que tirar. Deixa eu colocar uma tela em branco. Pronto, deixa eu colocar uma tela em branco. É uma dúvida. A gente acha que vocês sabem, mas vocês podem ter essa dúvida mesmo. Como é que 60 dividido por 0,15 deu... Isso, por 0,15 deu 400. 60 dividido por 0,15. Quem perguntou foi Gabi ou Aline? Foi Gabi, né? Foi Gabi. Tá certo. Veja, você vai contar, Gabi ou Aline, todos eles aí. Você vai contar depois do 0, quantas casas tem. Tem quantas? Duas. Aí você vai vir aqui e colocar professor, dois. eu acho Né? que eu entendi, mas pode explicar. Você vai colocar duas aqui. Aí agora você corta. Aí ficou 6.000 dividido por 15. Aí você vai agrupar. 60 dividido por 15 dá 4. Você vai aqui e coloca 4. 4 vezes 15 dá 60. Para 60 falta 0. Aí você falta baixar aqui 2 zeros. Aí você baixa 2 zeros. Esses 2 zeros não tem o que fazer. Você bota esses 2 zeros aqui. Tá o quê? Travado.
O seu rosto tá travado e a Ô, Aline, explicação. acho que é teu celular, viu? O meu não tá, não. Oxi, Agora, mas Ah, deixa tá eu certo, ver. professor. Obrigada. Desculpa perguntar uma coisa tão Agora sim. besta. não é besta não. Essa é uma dúvida que muitas vezes, vou falar para vocês, muitas vezes a gente também passa batido. Por exemplo, eu estou trabalhando com divisão no sexto ano. O que é que eu fiz? Eu passei direto, eu não dei com decimal. Aí os meninos vão ter dúvida. Quando for na segunda unidade, eu vou ter que lembrar e voltar para as questões difíceis que eles não conseguiram fazer. E eu vou ter que trabalhar somente com decimal. Para que a partir. Porque se eu ensinar decimal agora a eles, eles vão deixar de aprender o mais fácil. Porque a minha intenção agora é que eles aprendam o mais fácil. Aí na segunda unidade, quando eles já tiverem, assim, craque, entre aspas, na divisão normal, aí eu vou inserir a divisão com decimal. Só que se eu esquecer de fazer isso agora na segunda unidade, ou na terceira, que não está no conteúdo programático, eu vou passar batido e não vou deixar de ver isso. Aí quando for no sétimo ano, não tem divisão, aí vou passar no oitavo e eles não vão aprender. Tá certo? Então foi bom você falar sobre essa dúvida mesmo, para que a gente possa tirar essa dúvida. Bom, gente, a gente tem um conhecimento aqui que é domínio, imagem da função, tá? Mas eu não vou muito entrar nisso não, isso é um pouco irrelevante. Vocês vão ver isso melhor no primeiro ano, mas eu só vou dizer o que é o domínio e o que é a imagem. Aqui, por exemplo, o domínio é o x e a imagem é o y. Tá certo? Então aqui o domínio é todos os valores reais. A gente chama de conjunto R. E a imagem também todos os conjuntos reais. Agora eu vou dizer um caso que o domínio não é um número real. Por exemplo aqui, quando eu falo y é igual a 1 sobre x, existe um valor e eu não posso colocar embaixo para substituir o x. E esse valor é o número zero, porque se eu colocar, eu vou ter y igual a 1 dividido por zero. E não existe a divisão por zero. Aí quando eu for calcular o domínio, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o domínio, que é a letra D, seria todos os números reais, com exceção do número zero. Eu poderia dizer também que... Deixa, eu não vou dizer nada, porque no primeiro ano vocês vão aprender. Só isso aqui já é o bastante. O domínio aqui é todos os números reais menos o número zero. Tá? E a imagem seria qualquer número real. Seria o R. Bom, eu coloquei... A gente vai estender a aula um pouco. Depois dessa minha aula, vocês têm aula de quê? Acho que Nenhuma. Né? nenhum. Acho que Pronto. hoje é só É, não tem não nenhuma. Ok, como a gente tem 20... português já foi e a última é a sua aula. Tá certo, a gente tem 23 minutos de gravação de aula. Eu vou só passar um último exemplo para a gente finalizar nossa aula de hoje. Esse exemplo não está no livro. Todos os que eu falei estão, mas esse não. Então, nesse exemplo extra, a gente tem aqui a lei de formação da função, que representa a área de um trapézio, é essa daqui. Ó. A área do trapézio ela é dada fazendo o seguinte. O trapézio é essa figura daqui. Então, a gente pega a base, que é a de baixo é a base maior, a base de cima é a menor, e além disso, a gente ainda tem a altura desse trapézio, que a gente chama de H. A gente não coloca A para não misturar. Para encontrar a área desse trapézio, é preciso que eu some as duas bases e multiplique pela altura. Esse A é a altura, não é A, é H. Deixa eu cortar isso aqui está errado. Na verdade, o B é a base maior, o B minúsculo é a base menor e o H é a altura. Aí eu quero calcular a área de cada trapézio. Então, se um trapézio tem 7 metros de base maior, 4 metros de base menor e 5 metros de altura, como é que eu calculo essa área dele? É só eu substituir os valores. Onde tem, abre parêntese, onde tem esse B que eu estou grifando agora de vermelho, eu vou substituir pelo número 7. Então fica 7 aqui. Mais esse B menor que eu estou grifando também de vermelho é esse aqui, que é a base menor, que é igual a 4. A altura
é aqui, ó, 5, é o H, é esse valor daqui, ó. Aí eu vou fazer, como está dentro do parênteses, eu vou responder primeiro esse. 7 mais 4 dá 11, e 11 vezes 5 é igual a 55. Como é uma área, aí eu digo que é metros quadrados. Vou fazer esse último aqui. Então a gente tem a área, vai ser o B maior, que é esse daqui, vai ser 12, somado com o B menor, que é o 9, e multiplicado pela altura, que é 4 vezes a raiz de 3. Ô, Branca, Então, água, é? somando aqui, o carro d'água chegou. É assim mesmo, gente. A aula em casa é desse jeito. 12 mais 9 dá igual a 21. Vezes 4, raiz de 3. Tomar uma água aqui. Já estou de barriga roncando agora. Bom, 21 vezes 4. Vou colocar mais para cima um pouco aqui. Mas lembrando que eu estou respondendo a parte de baixo. Então, como eu estava falando para vocês, 21 vezes 4 dá 84. 84 raiz de 3, como aqui é metro, então vai ser metros quadrados. Tá, pessoal? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. A atividade de vocês, essa daqui, tinha tanta coisa que eu queria mostrar. Sim, vamos ver o terceiro. Vou só mostrar aqui nessa tela. Quem quiser dar o print, faça o print aí. Isso aqui vai ter na atividade de vocês. Então, eu vou explicar aqui, por exemplo. Determine as raízes das seguintes funções do primeiro grau. Eu vou responder só uma. Essa primeira daqui, ó. O que é a raiz? A raiz acontece quando o valor de f de x ele vale zero. Então, o que acontece é que eu vou determinar o valor de x quando o f de x vale zero. Então, cortando isso aqui, eu vou ter, passo 3 para cá, fica menos 3, que é igual a 2x. Escrevendo da maneira correta, 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 sobre 2. Então, encontrei a raiz. Então, resumindo, o que é a raiz? A raiz é o valor de x quando o f de x vale zero. Certo? Toda vez que disser. E o f de x também pode ser o y. Também pode ser o y. Então, pessoal, a nossa atividade é uma atividade um pouco pingada, porque eu tive que estar selecionando as atividades mais simples para a gente fazer. Então, a gente tem na página 250, número 1, página 251, número 1 também, 253, número 2 e número 3. Só são 4 questões. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aí. Não, professor, não tenho dúvida, não. Então, ok. Também não, pode encerrar. Eu vou deixar no grupo o desempenho de cada um. Eu estou aqui saindo, mas eu estou continuando no WhatsApp, deixando lá a atividade de hoje, que também está no material impresso, que também está no Google Sala de Aula, que também está no grupo do WhatsApp. Então, gente, é muita informação. Os alunos, muitas vezes, eles dizem que não sabem o que fazer. Olha, se você abrir o WhatsApp, tem atividade. Se você abrir o Google Sala de Aula, tem atividade. Se você abrir o material impresso, tem atividade. Então, não tem desculpa. Sim, uma dica que eu vou passar para vocês. As atividades da segunda, eu estava dando prazo até a quarta-feira. Mas eu não vou dar esse prazo mais. A atividade de hoje, o prazo é hoje mesmo. Então, você tem agora até meio-dia. E amanhã, né, você pode fazer até o fim da tarde. Mas eu aconselho de meio-dia até meio-dia você pegar o seu caderno, o seu livro, na verdade, e fazer. Por quê? Você teve as dicas da aula. Não é? É mais fácil agora você pegar o conhecimento que você aprendeu e